Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou o professor Etelvino Andrade, de História do Município. E meu tema hoje está voltado para o alunado do 7º ano. E qual é o tema? Relações comerciais entre as sociedades americanas e africanas durante a escravidão no Brasil colonial. Vamos começar a falar de um assunto chamado o comércio triangular. E o que foi o comércio triangular? Foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre os 3 continentes do mundo: África, Europa e América. As Américas sendo a América do Norte, do Sul e América Central. Entre os séculos XVI e século XIX, os europeus e suas metrópoles, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, os países que exploravam o planeta nessa época, certo? Estabeleceram essa forma de exploração e fizeram do mundo atlântico um negócio bastante lucrativo. Por que esse negócio foi bastante lucrativo? Pessoal, veja só, porque envolve 3 continentes. O continente europeu, onde estavam localizados os países que dominavam o planeta na época. O continente africano, onde colhia a mão de obra barata utilizada nas transações comerciais, certo? E o continente americano, o continente a ser explorado pelas potências imperialistas da época. O principal elemento do comércio triangular foi o chamado tráfico negreiro. Deu muito dinheiro, viu, meu povo? Que envolvia o aprisionamento de africanos em seus povos. Suas transferências forçadas foi chamada de diáspora africana, por meio de navios negreiros, e a chegada no mundo novo. Esse mundo novo que é chamado de América, o continente americano. Todo esse movimento era organizado por agentes do tráfico em troca de produtos manufaturados. Aprendiam e enviavam forçadamente homens e mulheres para serem explorados nas colônias europeias. Essas colônias, muitas delas ficavam, a maioria delas ficavam aqui na América. Gente, vale salientar que quem favoreceu a escravidão não foi também só o branco. O negro, eles tinham rivalidades entre tribos lá no continente africano, e nessas rivalidades, quando uma tribo entrava em choque, em conflito com outra tribo, a tribo que venciam capturava os vencedores e entregavam já todos de mão beijada aos europeus. Em troca disso, os europeus ofereciam alguns produtos de pequeno valor para ter esse tipo de troca. Bem, o objetivo do comércio triangular: aquisição, transporte e venda. Aquisição de quê? Dessa mão de obra barata, do negro. Transporte, a forma que esses negros eram trazidos para os destinos de colônias de exploração dessas metrópoles europeias. E a venda, que também gerava muito dinheiro, certo? Principalmente para os grandes países que exploravam o escravo, a mão de obra escrava. Aqui diz: escravos negros africanos eram utilizados nas minas e nas plantações americanas. Na verdade, o escravo negro é utilizado em diversas funções, certo? Nessas colônias europeias, certo? E principalmente aqui no Brasil foi muito utilizado nas minas e também nas plantações de açúcar aqui no nosso Brasil. Bem, o comércio triangular diz assim: o comércio triangular foi o principal instrumento do tráfico negreiro, praticamente o produto mais importante, certo? Tinha como palco o Oceano Atlântico e interligava 3 continentes, como eu falei para vocês: a Europa, a África e a América. A Europa, como digo mais uma vez, para relembrar vocês, onde estavam localizados os países que exploravam o planeta nessa época. A África, onde pegava praticamente a mão de obra barata, certo? E a América, onde era praticamente empregada essa mão de obra barata pelas metrópoles. Com algumas ramificações englobando os produtos também asiáticos. O comércio triangular, na Europa, tinha o quê? Armas, panos e quinquilharia. O que quer dizer quinquilharia? Produtos de pequeno valor, produtos de pouco valor, certo? Na África fornecia o quê? Escravos utilizados nas minas e nas plantações, certo? Foi muito utilizada a mão de obra escrava, principalmente aqui na colônia portuguesa, chamada o nosso Brasil de hoje. E a América, ouro, prata, diamantes, açúcar, café, tabaco e algodão. Os principais produtos que eram comercializados dessas colônias para suas metrópoles. Importância dos espaços coloniais. Para as potências europeias, as colônias forneciam-lhes americanas,
metais preciosos, como o ouro, a prata, o açúcar, o tabaco, o café e o algodão. As africanas, abundantemente mão de obra, a negra, escravizada para as minas e plantações. Asiáticas, especiarias como a pimenta, canela, perfume, sedas e porcelanas. A importância dos espaços coloniais também eram um mercado para as metrópoles europeias, pois as colônias adquiriam alimentos e produtos manufaturados para a Europa. Pessoal, fazendo uma reflexãozinha. Nesse comércio triangular, quem vai se sair bem, é claro, evidentemente, são as metrópoles europeias. Certo? Elas vão explorar ao mesmo tempo o próprio continente africano e o próprio continente americano. Certo? E isso vai alavancar a economia dessas principais metrópoles europeias, principalmente Portugal e Espanha, na época, e a senhora Inglaterra, que estava na época em alta com seus comércios, suas colônias de exploração. Resumo. Os produtos manufaturados europeus eram trocados por escravos na África, embarcados para a América e para as Antilhas. Nestes trajetos, muitos escravos submetidos a condições cruéis durante a viagem não sobreviviam, onde eram trocados pelos produtos coloniais que interessavam as metrópoles. Gente, o transporte do negro, do seu habitat, ou seja, do continente africano, até o Brasil, até as Américas, eram terríveis, praticamente de difíceis condições para esses negros. Vamos colocar, de 100 negros que saíam do continente africano, 30% desses negros morriam durante as viagens. Ou seja, eram praticamente torturados, certo? Passavam fome, sede, e os que morriam eram jogados ao alto mar. Quando esses negros chegavam aqui, em continente americano, chegavam totalmente debilitados e iam partir para outra dura jornada. Iam ser escravizados ou nas regiões das minas ou então nas regiões das plantações. Mas eu tenho um desafio para a turma do 7º ano. E o nosso desafio de hoje está aqui. Vocês vão caracterizar o comércio triangular. Que comércio triangular é esse? África, América e Europa. Existente entre os séculos XVI ao século XX. Repito, o desafio caracteriza o comércio triangular, África, América e Europa, existente entre os séculos XVI e o século XX. Vocês vão descrever isso no caderninho de vocês e depois vão lá colocar no portal. Bom estudo para vocês, fique com Deus.